Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Eu sou Kel Gomes. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Com os serviços de streaming Telecine, você pode assistir a vários filmes direto da internet. Você tem 30 dias para testar de graça, o que é maravilhoso para explorar o catálogo diversificado que está disponível. A assinatura pode ser feita no próprio site. É só acessar www.telecine.com.br. E, gente, o Telecine tem a campanha Mulheres Fazem Cinema, que é uma cinelist com muitos filmes de diversos gêneros, todos dirigidos ou protagonizados por mulheres, né? No post desse programa, no nosso site, tem um link direto para o catálogo dessa campanha. Entre os filmes disponíveis lá, está, por exemplo, Detroit em Rebelião, da Kathryn Bigelow, que dialoga muito fortemente com o nosso programa de hoje, justamente por também falar sobre a opressão policial pautada em questões de raça, lá no ano de 1967, na cidade que dá nome ao filme. E como a Kel falou, esse filme está disponível na Cinelist Mulheres Fazem Cinema, no www.telecine.com.br, então confere lá. E o nosso programa de hoje vai ser sobre o caso do homem errado. Antes de começar, agradecemos aqui as nossas madrinhas, Carolina Roncone e Letícia Santinon. E pessoal, agora somos um podcast que depende muito da ajuda de vocês, então vou convidar cada um a conhecer o nosso financiamento coletivo lá no padrim.com.br/feitoporelas e no patreon.com/feitoporelas. Lá você vai conhecer as nossas recompensas e pode escolher a melhor forma com a qual você pode nos ajudar. E como foi mencionado antes, o nosso programa de hoje vai ser uma conversa sobre o filme O Caso do Homem Errado, que é dirigido pela Camila de Moraes. Esse filme está disponível na plataforma SP Cineplay de streaming, né? Essa plataforma está aberta desde o dia 17 de março para ser assistido todo o conteúdo gratuitamente. Então aproveita que o documentário está lá, esse e outros filmes, né? Esse documentário, ele é de 2017, ele estreou nos cinemas em circuito limitado no Brasil em 22 de março de 2018. E com isso, ele se tornou apenas o segundo filme dirigido por uma mulher negra a ter um lançamento comercial nos cinemas no país. Desde o Amor Maldito de 84, a gente tem um programa sobre Amor Maldito com entrevista com a Adélia Sampaio, a diretora, inclusive a Camila foi uma das que entrevistaram, né, a diretora. No mesmo ano de 2018, a gente também teve um filme que foi O Café com Canela, né, que é co-dirigido pela Glenda Nicásio e Ari Rosa, que chegou aos cinemas no dia 23 de agosto, então um pouco depois, né? E aí, pensando um pouco nisso, né, 84 até 2018, né, quando nós tivemos dois filmes de realizadoras negras chegando aos cinemas, um documentário e um filme ficcional com co-direção. Vocês têm alguma opinião sobre essa dificuldade que é sistêmica, que a gente percebe, né? Não é normal esse intervalo de 34 anos, né? Para realizar e para distribuir nos cinemas, né? Esses filmes de realizadoras negras. Não, eu acho que é importante a gente trazer dados, né, informações sobre esse assunto, porque me parece que as políticas públicas para o audiovisual, elas são excludentes ainda, né? Não existe um programa nacional de ações afirmativas dentro do setor do audiovisual com ações permanentes. Haviam até então, né, porque agora está tudo parado, né? Assim está parado, a FSA está parado, mas até então o que existiam eram ações pontuais, como o edital de curta afirmativo em 2012 e em 2014. Teve duas edições desse edital. E o edital de longa BO afirmativo, né, baixo orçamento afirmativo, em 2016. Inclusive, a partir desse edital de BO afirmativo, é que foi possível realizar o longa Um Dia com Jerusa, da Viviane Ferreira, que é considerado o segundo longa-metragem de ficção dirigido solo por uma mulher negra no Brasil. Porque teve o Café com Canela antes, né, um filme de ficção dirigido pela Glenda Nicásio e o Ari Rosa, mas é co-direção. E o Um Dia com Jerusa foi o segundo longa de ficção solo, né, desde a Adélia Sampaio. Então, alguns editais locais, eles conseguiram fazer isso, como é o caso do edital do SP Cine, que tinha políticas afirmativas também, mas, de uma forma geral, o que eu sinto é que a produção audiovisual dentro da Ancine, do FSA,
ela sempre foi entendida a partir da realização de pessoas, realizadores, que são vistos como se fossem universais, né? E aí são sempre aquelas produtoras que estão inseridas no mercado que conseguem atingir esses fundos, né? Então, no caso, por exemplo, desse filme que a gente vai falar hoje, O Caso do Homem Errado, até onde eu sei, é um projeto que só foi possível graças a doações de representantes do movimento negro e os integrantes da equipe que participaram como voluntários, né? Então, são 20 integrantes da equipe participando como voluntários e houve essas doações do movimento negro para que o filme fosse realizado. Perfeito, Camila. E a gente tem que lembrar também que cinema não é uma coisa barata, né? É difícil de acessar, difícil de se manter nele. Então, há todo um domínio histórico de alguns grupos sobre outros, tanto na produção quanto na distribuição, em toda essa cadeia produtiva mesmo. E esse sistema também ele não foge ao machismo, ao racismo estrutural, às desigualdades, sendo tanto consequência como uma causa deles, né? Porque ao mesmo tempo em que as diretoras negras encontram mais dificuldades para estarem nesses espaços, não tendo esse apoio efetivo de políticas públicas, como a Camila falou, também nas narrativas predominam as histórias de homens brancos. Então daí que pouca representatividade atrás das câmeras significa pouca representatividade na frente delas, e por aí vai. Eu acho que é preciso muito quebrar esse círculo vicioso, porque acaba acontecendo isso, né? Uma coisa vai alimentando a outra. E aí a Camila de Moraes é uma dessas pessoas que estão quebrando essa roda torta, estão na luta, mesmo sem as políticas públicas. E, bom, existem outras também, como a gente falou, como a Camila citou, a Glenda, a Viviane, que são pessoas à frente desse movimento no cinema, assim, né? Das mulheres negras. E sobre o caso do Homem Errado, especificamente, né? Esse documentário, a gente ainda não deu a sinopse, né? Só entramos nesse âmbito, né? Da dificuldade, né? De produzir e distribuir filmes realizados por mulheres negras, né? Então, ele é um documentário que é sobre Júlio César, que era um homem negro, que estava em um mercado em Porto Alegre em 87. Então, o filme foi realizado com 30 anos desse acontecimento, né? No momento em que aconteceu um assalto. Ele teve um ataque epilético e ele foi apontado como um dos responsáveis por outras pessoas que estavam no local e foi levado pela polícia em uma viatura. Quando ele chegou do outro lado, foram 30 e poucos minutos, né, de deslocamento, ele tinha sido executado com 2 tiros. E aí esse documentário ele coleta entrevistas, né, no formato de cabeças falantes de pessoas como o próprio jornalista que estava no local, que fotografou, ele saindo com vida, fotografou ele chegando morto, né, ou seja, uma testemunha chave aí no caso, né, e pessoas ligadas ao judiciário da época, aos direitos humanos, a própria viúva do Júlio César, né. Então é um documentário que ele meio que, através das falas, dos discursos das pessoas, reconstrói aquele momento. Isso, a estrutura do documentário, ela sim está atrelada diretamente a esse formato jornalístico, e também porque parte, né, de uma matéria de jornal para entrevistar pessoas diretamente envolvidas no caso, como jornalistas que cobriram, o promotor de justiça, parentes, amigos, a esposa do Júlio César. E não entrevista os brigadistas, os policiais, muito provavelmente porque eles não quiseram falar, mas ao mesmo tempo procura também as pessoas na rua para se posicionar sobre o caso. Tem um momento de entrevista na rua com várias pessoas, inclusive com a foto lá, né, dizendo o que foi que aconteceu com ele. Mas esse interesse pelo relato das pessoas me faz pensar muito em algumas reflexões muito importantes dentro do jornalismo. E eu sou jornalista, eu fiquei muito tocada com algumas discussões que eu acho que o filme suscita. Por exemplo, a cobertura da editoria de polícia dentro de um jornal impresso, né? Porque parece que está cada vez mais evidente que boa parte dos jornais que fazem cobertura de polícia ficam à mercê de informações dadas pelos boletins de ocorrência na polícia. E o que aconteceu no 0 Hora, naquele momento, ali em 87, é que o registro do repórter fotográfico levou à investigação da má conduta policial nesse caso. O que geralmente vem acontecendo cada vez mais nos jornais, principalmente jornais de televisão, o que vem acontecendo é o contrário, são profissionais que se pautam pelo que a polícia está informando. E é constrangedor você ver como é o procedimento de muitos noticiários da emissora local, inclusive afiliada da Globo aqui em Fortaleza, que se pauta muito por esses boletins de ocorrência e eles não se referem a acusados, eles sempre se referem a bandidos.
e é muito Sim. pautada dentro dos boletins de ocorrência, e eles ficam muito limitados na informação que a polícia dá. E aí eu fico pensando, diante disso e desse compromisso que esse repórter fotográfico teve, diante dessa situação, porque ele foi ali para cobrir um assalto que estava acontecendo no supermercado, como é que o jornalismo ele pode cumprir esse papel de investigação? E eu fiquei muito tocada por isso, de verdade. Eu também fiquei bem tocada por isso, que eu acho, inclusive assim, né, de levar mais de um jornalista para falar sobre. Eu acho que o jornalismo também tem muito esse diálogo com o cinema, porque também está contando histórias, né? Também está narrando, trazendo narrativas. Por isso que a gente tem que ter também sempre visão crítica sobre como essas narrativas estão sendo construídas também no jornalismo. E aqui fica bem nítido nesse filme a importância do jornalismo sério e investigativo, desse que a Camila falou, que não espera simplesmente a pauta aparecer, né? Não espera que seja entregue, vai atrás, sabe? Faz a investigação, faz a denúncia. Aqui é mais do que investigação, é uma denúncia mesmo, né? E também o jornalismo de comunidade, porque eles citam, né, durante a entrevista, o quanto que o apoio da comunidade, o quanto que esse jornalismo de pessoas que não estão na grande mídia foi necessário, né, foi importante para poder, né, buscar mesmo alguma justiça nesse caso, assim. Então, é a responsabilidade social, é a consciência dentro do jornalismo, assim, porque a gente tem exemplos de grande mídia que são péssimos, que você vê que estão servindo muito mais aos interesses da empresa de comunicação do que o interesse público, o interesse da informação, assim. E eu acho que aqui neste filme ficou evidente o quanto que faz diferença quando os profissionais estão partindo da premissa de uma responsabilidade social mesmo, né? Tanto o jornalismo do Zero Hora, quanto a jornalista Vera Barcelos, né? Que é uma mulher negra, inclusive. Então, eu achei bem legal isso também, esse enfoque no jornalismo. E, assim, eu fiquei reparando também que algo bem legal é a pluralidade desses depoimentos, né? O quanto que é essencial para o filme. A maneira como eles foram montados também é bem dinâmica, direta, informativa, vai enfatizando essas mensagens todas, né? E ao mesmo tempo que não esconde a emoção. Você vê emoção não só em quem é amigo, em quem é família, mas também nessas pessoas, né? Nos jornalistas, nas pessoas que têm uma certa posição de poder, que tinham naquele momento. E como a Camila também falou da alternância com as cenas nas ruas, eu achei isso um gesto muito importante, muito legal da diretora, assim, porque é um gesto de resgatar essa memória, sabe? De não deixar que as pessoas esqueçam, né? Foi uma vida tirada e uma família destruída, então eu acho que ela carregando aquele cartaz ali e nas ruas e perguntando às pessoas, ela tá buscando esse resgate, né? Uma coisa que eu acho que o filme faz muito bem é usar o caso do Júlio César para mostrar de que forma isso é sistemático, né? Esse tipo de comportamento policial. E aí a gente pensa também, pegando o contexto, né, pensando que era em 1987, há quão pouco tempo havia terminado a ditadura militar, né, o fato que a nossa polícia militar ainda é uma herança que a gente carrega, né, dessa época, e todo o tipo de comportamento policial que é tolerado pela instituição, é incentivado pela instituição, né, praticamente não é punido, né? Assim, a gente pode dizer que a impunidade é praticamente uma certeza nesse tipo de ação policial, né? Então, se a gente pegar especificamente sobre o genocídio da juventude negra, né? Eu achei aqui uns dados. Então, de acordo com o Atlas da Violência de 2019, os dados são de 2017, 75,5% das vítimas de homicídios no Brasil foram pessoas negras. Homicídios de uma maneira... E aí a gente pensa que pessoas negras são metade da população brasileira. Se 75% das vítimas são pessoas negras, já tem um desequilíbrio aí na proporção, né? E se a gente pegar em específico a violência policial, né? De acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2019, em 2018 foram 6.220 pessoas mortas por intervenções policiais, isso os dados registrados, né, fora aqueles que simplesmente não tem nem registro, né, que é uma média de 17 pessoas por dia. E dessas pessoas, 99,3% são homens, 78% têm entre 15 e 29 anos, ou seja, muito jovens, né?
e 75% são negros. Então, de novo, uma desproporção, né, em relação ao perfil demográfico do Brasil, né? E, basicamente, são jovens homens negros, né, os mortos pela polícia. E o filme, ele mostra não só a violência, né, como eu falei, mas como essa impunidade também é uma questão, né, porque nenhum dos PMs que foram envolvidos nesse caso em específico cumpriram qualquer pena, né. Tem essa questão de ser no sul do país, né, em Porto Alegre, então a gente tem essa coisa do racismo que é um problema sistêmico lá, mas eu acredito que não seja algo que seja problemático só no Sul, né? É uma questão que é do Brasil, né? Embora, claro que a gente tem essas particularidades aí do Sul, né, também. Mas fica a sensação de que não mudou muita coisa, né? De 87 pra cá e é capaz de ter piorado em certos aspectos, né? Nossa, com certeza, assim. Isso é tão sério e tão rotineiro que eu tava vendo que existem até vídeos no YouTube de pessoas negras que dão dicas, ensinam, praticamente fazem um manual para outras pessoas negras entenderem como se comportarem na rua e numa abordagem policial. Eu fiquei, sabe, caramba, isso é muito louco, porque é praticamente um manual para continuar existindo, sabe? Uma coisa muito louca, assim. E um deles foi feito pelo youtuber Espartaco Santiago, que é um menino que está sempre discutindo, né, questões importantes na internet e tudo. Tem uns outros também que fizeram. E eu percebi que alguns filmes também, esse ano na Mostra de Cinema de Tiradentes, tinham essas imagens, assim. Ensinar as pessoas, né, como não parecer um suspeito. Nossa, eu acho isso muito pesado. Um filme ficcional que faz isso é o Ódio que Você Semeia, que ele é dirigido pelo George Tillman Jr., é estrelado pela Amanda Stenberg. É um filme que é adaptado de um livro YA, então é um filme que é direcionado para adolescentes e para jovens adultos, né? E o filme, ele abre com uma família reunida em torno da mesa, e o pai tá ensinando para os dois filhos como não reagir quando forem abordados por policiais. Então, assim, é uma realidade que é nossa, mas a gente sabe que é uma realidade estadunidense também, né? Essa violência policial racializada, né? E aí, pensando assim que é uma obra voltada para um público jovem, né? Já se preparar para essas situações, né? É tenso. Então, isso é algo que acontece todos os dias no Brasil. Né? A gente sabe dos dados, todos os dias isso acontece no Brasil. Né? Mas eu gostaria aqui de enfatizar que não é só uma questão do genocídio sistemático da população negra pela repressão da polícia, que é uma coisa, né, que todos nós aqui discutimos. Mas também, nesse caso específico, houve o julgamento da sociedade dentro daquela lógica de que bandido bom é bandido morto, né? Ou seja, a população que estava lá e que estava acompanhando esse assalto que estava acontecendo no supermercado pré-julgou uma pessoa inocente pelo simples fato dela ser negra e pobre, e mesmo se ela fosse culpada, não deveria ter sido exterminada no meio do caminho, como aconteceu também com o assaltante, o próprio assaltante, né? Ou seja, o racismo estrutural, ele permanece e nós somos responsáveis por essa manutenção. Não é só uma questão da polícia, é o teu vizinho que corre lá para espancar alguém que roubou a tua bolsa, sabe? Há relatos todos os dias disso, de como a população assume para si essa lógica punitivista, porque assume essa ideia de que bandido bom é bandido morto. A gente ouve vários casos disso, da população querendo se vingar, de população querendo espancar alguém que furtou algo, que roubou algo. E a gente sabe que isso está dentro dessa lógica de punitivista, que envolve esse racismo estrutural. Então, acho que não é só uma questão do genocídio sistemático da população pela repressão da polícia, mas também como nós julgamos as pessoas que não são privilegiadas nesse lugar. É uma pena de morte que é imputada diariamente para as pessoas de uma maneira rotineira pela própria sociedade que as rodeia, né? No próprio filme, a socióloga, né, que é especializada em segurança pública, ela fala mesmo que 50% da população considera que bandido bom é bandido morto, sabe? Que quem não é trabalhador, né? Ele não era trabalhador, era um vagabundo, então merece morrer. Então, é bem importante mesmo a gente lembrar disso, assim, porque também há esse imaginário popular que já caracteriza a pessoa como matável, né? Então, também eu acho que o filme, ele é tão rico exatamente por isso, assim, porque ele extrapola essa questão racial, né? Ele também vai falar disso,
né, da sociedade. Também vai falar sobre como é falho o nosso sistema de segurança pública, o sistema judiciário, porque assim, haveria um homem certo, tem essa questão no filme que eu acho que é essencial, assim, né, porque foi uma execução. Então ninguém ali tinha o papel de culpar, de executar uma pessoa, e essa é a questão, assim, há falas bem contundentes, bem fortes, e uma delas é aquela, tipo, que eles falam, o pobre é visto como marginal, pobre e negro como criminoso. Então, assim, isso confere a esses grupos uma constante ameaça às suas vidas mesmo. Então, é como se para eles houvesse um sinal livre para ser morto, né? Praticamente uma negação da humanidade. Assim. Eu sempre gosto de citar o pensador Achille Mbembe, eu não sei se é como se diz o nome dele, mas eu acho bem importante a gente trazer. Ele é um pensador, filósofo, e questiona essa coisa da necropolítica. Ele coloca esse conceito de necropolítica para a gente pensar os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer, né? Isso acontece porque há claramente essas definições, tanto no imaginário, no social, quanto na prática, né, desses poderes, para aquilo que deve ser eliminado, que é visto como inimigo, e sempre vão usar aquelas desculpas do tipo, resistiu à prisão, desacatou a autoridade, teve comportamento suspeito, essas coisas do tipo, assim, como se fossem justificativas para o que é injustificável, assim. Então... Isso que vocês falaram é muito importante, porque muitas vezes a gente vê sendo reforçado tanto no discurso corrente das pessoas, quanto muitas vezes na mídia, na cobertura jornalística, o fato de que alguém, aspas, matou um inocente. Que é essa coisa, né? Aqui, o homem errado, como tu falou, né, Camila, essa coisa do haveria um homem certo, né? Porque o matou um inocente implica em que a pessoa que ela não tem, muitas aspas, uma culpabilidade criminal, né? Ela não deveria estar sendo morta, mas implica, por inversão, que caso ela tivesse algum tipo de culpabilidade, essa morte já seria justificada, né? Então, assim, é sempre colocado nesse sentido do morreu um inocente, do matou um inocente, como aí sim é um grande crime, né? Essa morte, né? Mas quando é uma pessoa que tem alguma implicação em alguma atividade criminosa, essa morte já não é vista com esse peso, com essa carga toda, porque é isso, existe uma normalização de um sentenciamento à morte imediato, e nessas situações as pessoas, de uma maneira geral, né, a sociedade de uma maneira geral, não coloca o mesmo peso nessa morte, né? Então, tanto que a gente percebe a forma como, muitas vezes, quando ocorrem mortes que são denunciadas pela mídia, denunciadas pelo jornalismo, a sociedade, de uma maneira geral, tenta imputar às pessoas que foram assassinadas alguma atividade criminosa para que isso possa ser justificado, né? Que é algo que aconteceu, inclusive, com Marielle, né? Essa tentativa póstuma de criar uma biografia falseada em que haja essa criminalização, né? Que aí justificaria o assassinato, né? E tem mais uma coisa que diz respeito a esse fato que é o genocídio dos jovens negros, né? Tem uma reportagem do El País, agora de janeiro, que começa com uma chamada falando de justamente isso. Quando falamos em genocídio da juventude negra, precisamos incluir também a morte dos jovens policiais. E segundo a reportagem, hoje 37% dos efetivos das polícias são jovens negros. E quando se fala especificamente das mortes desses jovens policiais, 52% dos mortos são negros. Segundo os especialistas que foram consultados pela reportagem, esse número, na verdade, deve ser ainda maior, ambas as porcentagens, né? Porque, segundo eles, subestimadas, porque é levada em conta a autodeclaração de cor, que eles dizem que é um método que costuma, aspas, embranquecer o resultado final, né? Mas uma coisa que a gente precisa levar em conta é que, então, muitas vezes esses jovens negros, eles se alistam para entrarem nas forças policiais, porque a força policial é uma garantia de um emprego, de uma perspectiva de emprego, uma perspectiva salarial, uma perspectiva de crescimento, e eu digo isso
até por experiência própria, porque é algo que aconteceu com várias pessoas da minha família, pessoas negras e de baixa renda, que entraram na polícia como a única possibilidade de um crescimento financeiro. E muitas vezes são esses jovens que são colocados na linha de frente para morrer nessa guerra inútil que é a guerra às drogas, né? Então, a gente aí tem 2 pontos, que é o genocídio, a culpabilização do corpo negro, como a própria Camila falou, o fato de o Júlio César ser um homem negro em um local onde aconteceu um crime já foi o suficiente para ele ser indicado pela população que estava ali presente como um dos criminosos também. Então existe essa culpabilização, existe esse desejo de morte, como vocês falaram, né? Um desejo de bandido bom é bandido morto, mas também existe uma força policial onde uma grande porcentagem desses meninos também são meninos negros e pobres que são colocados para matar e morrer outros meninos negros e pobres. Então é um sistema que é muito cruel nesse sentido, colocando uns contra os outros de uma maneira que é sistêmica, né? Achei interessante você falar disso, Isa, porque recentemente eu li o romance da Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, e lá tem um personagem que é o Luandi, que é o irmão da Ponciá, que é a personagem protagonista da história. Esse irmão dela, o Luandi, ele sai do campo para a cidade para conseguir melhores condições de vida, e a primeira pessoa que ele encontra é um soldado negro. E ele se identifica com aquilo e ele também ele sente a vontade de se tornar soldado, porque ele acredita que ele vai melhorar de vida financeiramente, ele vai ter um status social que até então, no lugar onde ele morava, ele não tinha isso. E ele acredita que se ele se tornar soldado e ele voltar para a comunidade dele, as pessoas vão ver ele com um respeito maior. E aí, quando ele volta para a comunidade e ele fala isso para uma das senhoras mais idosas da comunidade, ela diz para ele: olha, você assumir essa posição de poder, você não consegue perceber que você vai estar matando os seus? E aí, a partir disso, ele começa a refletir esse lugar. Claro, ele vai se tornar soldado no livro, assim, eu também não vou falar muito para não dar spoiler, mas eu acho interessante como esse romance da Conceição Evaristo problematiza essa questão, sabe? Que eu acho que também está muito presente nesses dados que você levantou, sabe, Isa? Então, assim, já recomendo como leitura Ponciá Vicêncio da Conceição Evaristo, porque é muito bacana, porque ela toca nessas questões. E eu também queria indicar 2 outros filmes brasileiros para a gente discutir um pouco essa ideia do bandido bom é bandido morto. Um se chama Corpo Delito, do Pedro Rocha, que é um longa-metragem cearense que vai acompanhar a trajetória de um homem que cumpre liberdade condicional e ele anda com uma tornozeleira eletrônica. E a questão toda do filme é como é que é o cotidiano dessa pessoa depois que ela está cumprindo essa liberdade condicional com a tornozeleira, né? Como é que é o cotidiano dela. O Estado está oferecendo possibilidades efetivas para a reabilitação dessa pessoa? Ponto, né? E um outro longa-metragem que toca nessas questões mais sistemáticas que a gente está discutindo aqui é o Justiça, da Maria Augusta Ramos, que é um documentário que mostra esse total descompasso que existe entre as ações do judiciário e as condições de vida precárias dessas pessoas que cometem infrações. Porque me parece que é uma questão, e a gente está discutindo racismo estrutural, né? Acho que está tudo integrado aí. São as ações da polícia, a forma como a justiça se comporta, o sistema penitenciário e a população também. Eu acho que a gente pode discutir isso de uma forma mais ampla. E tem também o filme Auto de Resistência, que é dirigido pela Natasha Neri e pelo Lula Carvalho, e que fala sobre os homicídios que são praticados pela polícia contra as pessoas no Rio de Janeiro e acompanha alguns familiares e parentes de pessoas assassinadas durante o processo, a investigação e os julgamentos desses casos. Ótimos filmes. Vejam, gente. Essa discussão é muito importante. E eu queria só acrescentar uma coisa legal do filme da Camila, que é como eu acho bonito, assim, além do gesto dela sair na rua, eu achei bem interessante como ela, quando ela vai entrevistar a viúva, né, você percebe muito mais cor nessa entrevista, porque são todas entrevistas com imagem saturada, né? Nessa, você percebe mais cor, assim. E ela também mostra as imagens de vida do Júlio César, que eu achei bem importante também, né, não ficar apenas focado nas imagens de morte, né, nas imagens do que aconteceu, que ela traz, né, as imagens do 0 Hora, traz as reportagens. E aí, sabe, isso pra mim foi muito importante, assim, porque é pesado você ver
né? Todos eles contando, se emocionando sobre o que aconteceu. E aí ela resolve finalizar mostrando essa vida que foi perdida, sabe? As fotos dele, da família, né? Esse depoimento da Jussara, que é a viúva dele, com mais cores. Então, até para mostrar o quanto que havia afeto ali, o quanto que havia realmente uma pessoa cheia de vida pela frente, né? E que foi interrompida. E, ao mesmo tempo, quando fecha aquela porta, né? Diz tudo também. Esse obstáculo, esse fechar de porta, assim, é muito simbólico. Então, é um filme que, além do tema, ele também consegue trazer umas imagens e uma estética bem interessante, assim, que faz parte de tudo que ela está querendo mostrar, tudo que ela está querendo discutir. Então, lembrando que a gente tá em todas as redes sociais, nós temos perfil no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd, é só procurar por Feito por Elas. Os nossos episódios eles estão disponíveis no iTunes também. Deixa uma avaliação lá, porque é bem importante para o episódio ficar em destaque, né, para o nosso podcast aparecer em destaque no iTunes. E além disso, eles também ficam disponíveis no nosso site, no feed, pelo agregador de podcasts da sua preferência, e também no Spotify, no Deezer e no YouTube. E todas as referências que a gente fez aqui ao longo do programa vão estar com links no post. Nós também mantemos uma newsletter a cada 15 dias, enviamos para os padrinhos e as madrinhas. E a gente também tem um grupo no Telegram, e para acessar esse grupo é só acessar o post. E um recadinho direto do futuro para vocês. Aqui o próximo programa será sobre Cargo, dirigido por Yolanda Hanke e Ben Howling, que está disponível na Netflix, então já vai adiantando e vendo o filme para poder comentar com a gente. Comentários pelo nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. E obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo grande, tchau! Beijo, gente, até a próxima.